Você já parou para pensar se realmente entende o que significa descansar segundo a Bíblia? Será que o descanso que Deus planejou é simplesmente deitar no sofá depois de um dia cansativo? Ou há algo muito mais profundo por trás disso? Muitos falam sobre o trabalho, o esforço, a luta diária, mas poucos param para pensar no que o próprio Criador fez após 6 dias de criação. Ele descansou. E não porque estivesse cansado. Afinal, Deus não se cansa, mas porque queria ensinar algo à humanidade. O descanso de Deus no 7º dia não foi apenas uma pausa, foi uma declaração divina. Um lembrete de que o homem não é uma máquina, mas um ser espiritual, criado para viver em harmonia com o tempo, com o corpo e com o próprio Criador. No entanto, o mundo moderno distorceu essa verdade. Hoje, descansar parece sinônimo de preguiça. Muitos até se sentem culpados por parar. Mas será que ignorar o descanso não é, na verdade, desobedecer a Deus? Quando Deus estabeleceu o sábado como um dia santo, Ele estava apontando para algo muito além de um simples dia livre. Era um sinal de aliança, um lembrete do propósito eterno, confiar, depender e se reconectar com o Criador. O descanso bíblico, portanto, não é apenas físico, é espiritual. É uma pausa que cura, restaura e revela quem está no controle e quem não está. Desde o Éden, o descanso era parte do plano perfeito de Deus. Adão não começou sua vida trabalhando. Ele começou descansando no 7º dia. O primeiro dia completo da existência humana foi um dia de comunhão com o Criador. Isso nos mostra que o descanso vem antes do esforço e não depois. Mas quando o pecado entrou no mundo, algo se quebrou. O homem passou a trabalhar com o suor do rosto. A terra se tornou árdua e o coração humano começou a se afastar da presença de Deus. O descanso deixou de ser comunhão e virou sobrevivência. Desde então, muitos vivem exaustos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Dormem, mas não descansam. Pararam de trabalhar, mas nunca conseguem parar por dentro. É como se houvesse uma inquietação constante, um vazio que nem as férias, nem os finais de semana conseguem preencher. E é justamente nesse ponto que a Bíblia nos confronta. O verdadeiro descanso não é o que o corpo sente, é o que a alma encontra. Jesus diria séculos depois: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Essa não é apenas uma promessa de consolo, é um convite à restauração. Cristo oferece o tipo de descanso que Adão perdeu, o descanso da alma que confia, o coração que repousa na presença de Deus. Quando Jesus pronunciou as palavras, "Vinde a mim, e eu vos aliviarei", ele falava a um povo sobrecarregado, não apenas por trabalho, mas por regras religiosas, pressões sociais e fardos emocionais. Eles viviam tentando agradar a Deus pelas obras, mas nunca se sentiam em paz. Cristo olhou para aquelas multidões e viu corações cansados. E então, com uma voz mansa, mas poderosa, ele ofereceu o que o mundo inteiro buscava, e ainda busca até hoje: descanso verdadeiro. Esse descanso não está em um lugar nem em um dia específico. Está em uma pessoa. Jesus é o descanso. Ele não promete ausência de luta, mas presença em meio à luta. O descanso que ele oferece é o alívio de saber que não precisamos carregar tudo sozinhos. É soltar o controle e confiar. Mas muitos ainda resistem. Acham que precisam resolver tudo com as próprias mãos, quando o Salvador apenas diz: "Vem a mim." E talvez seja esse o seu momento de pausa. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, sobrecarregado, tentando entender o sentido do descanso. E se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: "Senhor, eu aceito o teu descanso." Deixe essa frase como uma declaração pública de fé e de rendição. Descansar em Deus é mais do que parar as mãos. É parar a ansiedade. É reconhecer que há um Deus soberano cuidando de cada detalhe, mesmo quando tudo parece fora de controle. Muitos dizem confiar em Deus, mas vivem como se tudo dependesse apenas deles. Oram, mas continuam preocupados. Entregam, mas não soltam. E é nesse ponto que o descanso se torna um teste de fé. O povo de Israel viveu isso no deserto. Todos os dias, Deus enviava o maná, o pão do céu, e ordenava que eles não guardassem para o dia seguinte, exceto antes do sábado. Era uma lição de confiança. O descanso só é possível para quem crê que o amanhã está nas mãos de Deus. Mas muitos tentaram acumular e o maná apodreceu. Assim acontece conosco quando tentamos garantir o amanhã sem descansar no Senhor. A ansiedade se torna o nosso maná estragado.
Deus não quer apenas que você pare o corpo. Ele quer que o seu coração aprenda a descansar na promessa. Quando você entende isso, a paz deixa de ser algo que você busca e se torna algo que habita em você. O descanso bíblico é um ato de fé. É olhar para o céu e dizer: mesmo que eu não veja, eu confio. Vivemos em uma geração que glorifica o cansaço. Quem dorme pouco é admirado. Quem trabalha sem parar é elogiado. O mundo chama isso de produtividade, mas Deus chama de escravidão moderna. O descanso, na perspectiva divina, é uma forma de resistência contra esse sistema. É declarar: eu não sou movido pelo ritmo do mundo, mas pelo tempo de Deus. Quando você decide parar para estar com Deus, você está dizendo ao inimigo que sua alma não está à venda, que sua mente não é terreno para a ansiedade e que o seu coração pertence a um reino onde o descanso é sagrado. Jesus, mesmo em meio a multidões e milagres, se retirava para orar. Ele sabia que o descanso era a ponte entre a missão e a força para continuar. E se o Filho de Deus precisava disso, quanto mais nós. Talvez o maior ataque espiritual dos nossos dias seja esse: manter as pessoas tão ocupadas que não têm tempo para ouvir a voz de Deus. O descanso é, portanto, uma arma espiritual. É no silêncio que Deus fala. É na pausa que Ele revela o próximo passo. Descansar não é desistir, é se alinhar. Quando a alma vive em guerra, o corpo grita. A falta de descanso não apenas rouba o sono, rouba a fé, a alegria e a sensibilidade espiritual. Quantas decisões erradas nascem da exaustão? Quantas palavras duras foram ditas, simplesmente porque o coração estava cansado? O descanso, quando vem de Deus, reorganiza o caos interior. Ele coloca cada emoção em seu devido lugar. Não é fuga, é restauração. O profeta Elias viveu isso. Depois de grandes vitórias, foi tomado por medo e desânimo. Quis desistir, mas Deus não o repreendeu. Deus o alimentou e o mandou dormir. Só depois, renovado, Elias voltou a ouvir a voz do Senhor. O descanso não é perda de tempo. É o momento em que Deus cura o que o esforço feriu. E talvez essa seja a palavra que alguém precisa ouvir hoje. Você não precisa continuar esgotado para provar que é forte. Se essa mensagem está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a descansar em Ti. Deixe que suas palavras sejam uma oração pública, um passo de fé diante de todos. Deus não se revela na correria, Ele se revela no descanso. A Bíblia fala de um descanso que vai muito além do corpo, do trabalho e até da vida presente. O autor de Hebreus descreve um descanso reservado para o povo de Deus. Hebreus 4:9. Um descanso que não termina no pôr do sol do sábado, mas se cumpre na eternidade. Desde o Éden até Apocalipse, o descanso é o símbolo de uma promessa. O dia em que a criação voltará a estar em perfeita harmonia com o Criador. Enquanto vivemos neste mundo, experimentamos apenas sombras desse descanso. Momentos de paz, de comunhão, de oração profunda. Mas o verdadeiro descanso é o que virá quando todo o cansaço cessar, quando a dor e a morte deixarem de existir. O descanso bíblico é, portanto, um ensaio para a eternidade. Cada vez que paramos para estar com Deus, estamos antecipando o futuro que Ele nos prometeu. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. Quem aprende a descansar aqui, aprende a viver o céu antes de chegar lá. O descanso não é o fim do caminho. É o começo de uma nova vida em comunhão com Deus. Desde o início, o inimigo tenta afastar o homem da presença de Deus. E uma das formas mais sutis de fazer isso é roubar o descanso. Ele sabe que um coração cansado é mais vulnerável, que uma mente exausta questiona mais e confia menos. Por isso, ele cria um ciclo de pressa, culpa e distração, onde nunca há tempo para parar, orar e ouvir. O inimigo não precisa fazer você desistir da fé. Basta mantê-lo ocupado demais para cultivá-la. Foi assim com Marta e Maria. Enquanto Marta se agitava com muitas tarefas, Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E o mestre disse: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:42. A verdade é que o descanso é um campo de batalha. O inimigo quer que você viva cansado, emocionalmente drenado e espiritualmente desconectado, porque quem não descansa não discerne. Mas Deus está chamando um povo que entende o valor do silêncio, da pausa, da comunhão. Um povo que sabe que descansar é também adorar. O descanso não é ausência de movimento, é presença de Deus. Muitos buscam o descanso fora.
em viagens, distrações, entretenimentos, mas o descanso verdadeiro não se encontra em lugares. Ele nasce no interior de quem confia. Você pode estar em silêncio por fora, mas em guerra por dentro. E pode estar em meio ao caos, mas em perfeita paz se o seu coração estiver firmado em Deus. O descanso que a Bíblia fala é fruto de relacionamento, não de rotina. É o resultado de um coração que aprendeu a entregar. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa é a chave. Descanso começa quando a mente para de correr e o coração começa a confiar. Talvez o Espírito Santo esteja te chamando hoje para desacelerar, para voltar ao primeiro amor, para reencontrar o silêncio onde a voz de Deus habita. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu quero descansar em Ti. Não é apenas uma frase, é uma entrega, é o início de uma nova jornada de paz. O descanso não é fuga da vida, é o reencontro com o sentido dela. O descanso que Deus oferece não é apenas um intervalo, é uma mudança de direção. É o momento em que o coração cansado se rende e o peso da alma finalmente encontra repouso nos braços do Criador. Jesus nunca prometeu uma vida sem batalhas, mas prometeu estar conosco em todas elas. O descanso bíblico não remove o deserto, mas transforma o deserto em lugar de encontro com Deus. Quando você decide confiar, entregar e descansar, o fardo que antes te esmagava se torna leve, porque quem caminha com Cristo não carrega sozinho. O mundo diz: corra mais, produza mais, conquiste mais. Mas o Evangelho diz: mas pare, ouça e saiba que eu sou Deus. Salmo 46:10. Esse é o verdadeiro descanso, viver sabendo que o controle não está nas suas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. E quando essa verdade desce da mente para o coração, tudo muda. A ansiedade dá lugar à paz. O medo se transforma em confiança. E a alma finalmente entende que o descanso não é o fim da caminhada. É o início de uma vida vivida com propósito, leveza e fé.